Associação em paralelo de resistores. Após definir o início e o final do resistor, pega-se novamente os três resistores, R1, R2 e R3, e conecta-se em paralelo à fonte de tensão. Para isso, deve-se ligar o final de R1 com o final de R2 e com o final de R3, e este com o polo negativo do gerador. Liga-se também o início de R3 com o início de R2 e com o início de R1, e este com o polo positivo do gerador. Para analisar este circuito, deve-se redesenhá-lo. Após, indica-se as correntes em cada ramo. A corrente fornecida pelo gerador chama-se I total. A corrente que percorre o resistor R1, I1. A corrente que percorre o resistor R2, I2. E a corrente que percorre o resistor R3, I3. Em seguida, deve-se indicar o potencial em cada nó do circuito. Arbitra-se potencial A ao potencial do polo positivo do gerador e a todos os pontos interligados a este através de um fio, já que estamos considerando um fio ideal, ou seja, não apresenta resistência, portanto não há diferença de potencial entre suas extremidades. E B, a todos os pontos conectados ao polo negativo do gerador. Após definidas as correntes em cada ramo e o potencial em cada nó, inicia-se o cálculo da resistência equivalente total vista dos terminais da fonte. Primeiramente, associa-se R2 e R3, já que estão em paralelo, ou seja, estão submetidos à mesma tensão, o AB. A esta associação denomina-se resistor equivalente 1. Fazendo-se a substituição numérica, obtém-se 4 ohms. Então, redesenha-se novamente o circuito e substitui-se os resistores R2 e R3 por R equivalente 1. Analisando-se este circuito redesenhado, verifica-se que os resistores R1 e R equivalente 1 estão em paralelo, pois estão submetidos à mesma tensão, o AB. Esta associação denominar-se-á resistor equivalente total. Fazendo-se a substituição numérica, temos que a resistência equivalente total do circuito é igual a 2 ohms. Redesenha-se mais uma vez o circuito, substituindo-se os resistores R1 e R equivalente 1 pelo resistor equivalente total. Utiliza-se então este circuito para calcular a corrente fornecida pelo gerador. Aplicando-se a lei de Ohm, tem-se que a corrente total fornecida pelo gerador é igual à força eletromotriz dividido pela resistência equivalente total mais a resistência interna do gerador. Fazendo-se a substituição numérica, determina-se I total igual a 3 amperes. Sabendo-se o valor da corrente fornecida pelo gerador, pode-se calcular a queda de tensão em sua resistência interna. Aplicando-se novamente a lei de Ohm, tem-se que a queda de tensão na resistência interna do gerador é igual a 1,5 volts. Em seguida, calcula-se a tensão nos terminais do gerador, ou a tensão entre os pontos A e B. A tensão nos terminais do gerador é igual à força eletromotriz menos a queda de tensão em sua resistência interna. Logo, a tensão nos terminais do gerador é igual a 6 volts. Volta-se então ao circuito inicial e calcula-se a corrente em cada ramo. Aplicando-se a lei de Ohm, a corrente I1 é igual à tensão entre os pontos A e B dividido pelo valor da resistência de R1. Fazendo-se a substituição numérica, I1 é igual a 1,5 ampere. De maneira análoga, determina-se I2, que é igual a 1 ampere, e I3, que é igual a 0,5 ampere. Após os cálculos das correntes que percorrem um circuito, deve-se fazer a verificação. A corrente fornecida pelo gerador deve ser igual ao somatório das correntes em cada ramo do circuito. A potência dissipada no gerador é calculada multiplicando-se o valor de sua resistência interna pela corrente total ao quadrado. Logo, a potência dissipada na resistência interna do gerador é igual a 4,5 watts. A potência fornecida pelo gerador pode ser calculada de 3 formas diferentes. Primeira, a potência fornecida pelo gerador é igual à potência gerada menos as perdas em sua resistência interna. Lembrando que a potência gerada é igual à força eletromotriz multiplicada pela corrente total. Segunda, a potência fornecida pelo gerador é igual à tensão em seus terminais multiplicada pela corrente total.
Terceira, a potência fornecida pelo gerador é igual à resistência equivalente total vista de seus terminais multiplicada pela corrente I total ao quadrado. Nas três formas apresentadas, observa-se que a potência fornecida pelo gerador é igual a 18 watts. Para calcular a potência dissipada por cada resistor, basta multiplicar o valor de sua resistência pela corrente que o percorre. Veja, a potência dissipada pelo resistor R1 é igual ao produto entre a resistência de R1 e a corrente I1 ao quadrado. Logo, a potência dissipada pelo resistor R1 é igual a 9 watts. De maneira análoga, calcula-se a potência dissipada pelo resistor R2 e pelo resistor R3. Após, faz-se a verificação. A potência gerada deve ser igual ao somatório da potência dissipada no gerador e da potência dissipada por cada resistor que compõe o circuito.